Eu nunca poderia imaginar que um livro podia conter tanto mal e poder, capaz de transformar em uma pessoa em uma besta fera, sedenta por sangue, uma fera demoníaca que deixou minha vida marcada e mudou minha vida para sempre. O meu nome é Lucas Araújo. Vivo até os dias de hoje, na mesma casa onde tudo aconteceu. Na época, eu tinha uma vida até boa, uma criança de 10 anos de idade. Eu morava com minha avó e minha mãe, num pequeno sítio, uma cidade do interior de Minas Gerais. O meu avô já é falecido, e o meu pai, ele deixou minha mãe para morar com outra família. E aquele sítio, com aquela casa grande, o meu avô tinha comprado para a gente, antes dele morrer. Era uma casa bem grande, para 3 pessoas morarem. Lá tinha muitos quartos. E um dos quartos tinha um grande segredo. Era o quarto do irmão de minha mãe, o filho de minha avó, que tinha sumido quando ele era adolescente. E depois do sumiço dele, a minha avó trancou aquele quarto e não deixou ninguém entrar. Somente ela podia entrar naquele quarto. A minha avó tinha uma grande criação de cabra e galinha. Só que eu não entendia o motivo para ter tanta cabra, porque ela não vendia e não matava pra gente comer. Mas eu não fazia questão de saber o motivo também. A minha curiosidade era saber o que tinha dentro daquele quarto. Passei anos tentando entrar naquele quarto e nunca consegui. Eu comecei a reparar que quando era noite de lua cheia, no outro dia eu andava no mato próximo à minha casa, eu encontrava cabras mortas. Algum animal estava matando as cabras e despedaçando as cabras no meio do mato. Então eu cheguei e falei para minha avó o que estava acontecendo. Então minha avó falou assim que poderia ser uma onça. E falou para eu tomar cuidado, porque se eu ficar andando no mato, aquela onça podia me atacar. Eu achava estranho porque esses ataques aos animais do sítio só acontecia quando era época de lua cheia. Então eu fiquei pensando, já que é onça, na próxima lua cheia eu vou ficar esperando essa onça para me ver. Então os dias se passaram e chegou a época de lua cheia. Na primeira noite de lua cheia, eu fiquei acordado até madrugada e nada de acontecer. A onça não aparecia e nada. Então eu resolvi ir deitar. Quando eu me deitei, eu comecei a ouvir do lado de fora alguma coisa pesada andando. Dá para ouvir aquele rosnado e a respiração. Então, para mim, era a onça que estava ali. Eu me levantei, abri a janela bem devagar. Quando eu olho do lado de fora, levei um grande susto. Estava em pé, a uns 10 metros de mim, uma criatura, no mínimo, estranha. O seu porte físico era bem forte. O seu corpo era parecido de um homem com um cachorro. Sua cabeça parecia de um lobo com um homem misturado, aquelas orelhas bem grandes, braços bem compridos e aqueles dentes que não cabiam na boca. Eu vendo aquilo, fiquei muito assustado porque não poderia ser uma coisa desse mundo. Então eu fechei a janela bem devagar, corri para a cama e fiquei deitado, morrendo de medo. E dá para ouvir aquela criatura andando ali em volta durante um bom tempo, até ir embora. Aquela noite eu demorei para dormir. Quando o dia amanheceu, por volta de 9 horas, eu me levantei e fui tomar café. Lá estava a minha mãe e minha avó. Então eu cheguei e relatei para minha mãe o que eu tinha visto durante a madrugada. Na mesma hora, a minha mãe fechou a cara e olhou para minha avó e falou bem assim: "Isso já está ficando perigoso. A cada vez está chegando mais perto de nossa casa." E minha avó concordou, dizendo assim: "Realmente, está ficando perigoso. Eu tenho que dar um jeito nessa situação." Eu ouvi aquela conversa e não entendi o que estava acontecendo. Mas criança é assim, escuta uma coisa e logo já esquece. E fui cuidar
das coisas que tinha a fazer no sítio. Aquele dia correu tudo tranquilo, como os outros dias. Quando chegou a noite, era lua cheia novamente. Por volta de 7 horas da noite, eu percebi uma coisa estranha que a minha avó fez. Ela pegou uma cabra nossa, amarrou uma corda e saiu puxando para o mato. E eu, na minha curiosidade, eu fui atrás para ver o que ela ia fazer com a cabra. Segui ela durante um bom tempo no meio do mato e vi quando ela chegou próximo a uma grande árvore e amarrou aquela cabra. Deixou a cabra amarrada e foi se afastando. Nisso a cabra ficou muito agitada, parecia que estava vendo alguma coisa, e realmente estava vendo. De repente saiu das sombras aquela criatura que eu tinha visto durante a madrugada. Aquela criatura olhou para minha avó e rosnou. Minha avó foi se afastando bem devagar. Eu vendo aquilo, fiquei muito assustado. Saí dali correndo, mais rápido que podia. No caminho, eu fui pensando o porquê da minha avó levar uma cabra para alimentar uma fera daquela. E o porquê ela estava fazendo aquilo. E também eu não sabia que fera era aquela. Eram muitas perguntas para pouca resposta. Eu cheguei na minha casa com as pernas tremendo e muito apavorado. Então minha mãe me abraçou e perguntou o que estava acontecendo. Então eu falei para minha mãe o que eu tinha acabado de ver. Sem outra saída, a minha mãe então falou a verdade. Pegou e falou assim: filho, o que você viu é um lobisomem. E também digo mais, aquele lobisomem é o seu tio. Aquele tio seu que sumiu, ele virou um lobisomem. Então a sua avó, quando é noite de lua cheia, ela pega uma cabra e leva até lá, no mato, e deixa para ele comer. Assim, ela consegue fazer ele não atacar ninguém e não atacar a nossa casa. Esse é o motivo da gente criar bastante cabras. É para nossa própria proteção. Quando minha mãe terminou de falar isso, a minha avó entrou correndo, desesperada, falando assim para minha mãe: ele está louco, ele tentou me matar, ele não está mais me reconhecendo. E fechou a porta e trancou. Foi quando a gente ouviu aquela pancada forte da porta e aquele rosnado. Era aquele lobisomem lá tentando entrar. Então minha mãe correu para a sala, me levou e minha avó foi junto. Na sala, minha mãe sempre deixava uma espingarda, que era do meu avô, uma espingarda antiga de carregar pela boca. Só que minha mãe sempre cuidava daquela espingarda e sempre deixava ela carregada. A minha avó foi até o quarto, onde meu tio morava. Pegou um grande punhal que tinha lá e saiu com ele e ficou segurando a mão. Aquele lobisomem ficou batendo com tanta força na porta que conseguiu arrebentar a porta. Foi na hora que ele entrou, a minha mãe me colocou atrás do sofá e ficou em minha frente para me defender. Quando aquele lobisomem veio para cima, a minha mãe, sem pensar, deu um tiro certeiro no peito daquele lobisomem. Só que o tiro não foi o suficiente para matar aquela fera. Então ele, com muito ódio, deu um golpe na minha mãe que jogou ela no chão com tudo. E foi para cima para poder matar minha mãe. Nessa hora, a minha avó pulou na frente. O pulo que ele deu de ataque na minha mãe acabou pegando na minha avó, derrubando minha avó e ele caindo por cima. Nesse ataque que ele deu, ele caiu em cima do punhal. E com seu peso e força, aquele punhal entrou até o cabo no peito daquele lobisomem, assim atingindo aquele lobisomem. A minha avó matou o seu próprio filho para poder salvar a vida da minha mãe e minha vida. Eu fiquei ali olhando tudo. Quando minha mãe se levantou, começou a chorar, maior desespero. Eu fui até ela, então deu para ver que aquele lobisomem estava voltando à sua forma humana. Realmente era o meu tio, o irmão da minha mãe. Só que, para nossa surpresa, quando a gente puxamos o corpo dele em cima da minha avó, deu para ver que realmente o punhal tinha entrado até o cabo no peito dele. Só que, infelizmente, para poder defender a sua família, a minha avó foi atingida com um golpe no pescoço, com as garras daquele lobisomem. E foi um golpe bem profundo.
que não deu chance para minha avó de sobreviver. Foi um desespero danado ver a minha avó ali morta no chão e o corpo do meu tio que não conhecia. Fizemos o enterro dos dois, o tempo foi se passando e minha mãe ficou muito tempo sem dizer uma palavra. Depois que a minha avó morreu, eu consegui entrar no quarto. Aquele quarto que era de meu tio, que eu sempre tinha curiosidade de ver. E lá eu descobri o motivo porque o meu tio se transformou em lobisomem. Lá tinha um grande livro de capa de couro e muitas anotações que o meu tio tinha feito. Anotações como se transformar em um lobisomem. E comecei a estudar aquilo, os passos que o meu tio deu. No livro dizia que você tinha que fazer 7 passos. Você fazia 7 passos durante 7 luas cheias. Na 7ª lua cheia, você ia se tornar uma besta fera. Então meu tio fez aquilo, só que ele se tornou uma fera sanguinária. Queria matar tudo em sua frente. Apesar dos anos eu estudando aquele livro, eu descobri que faltava mais um passo que o meu tio não fez. Era o 8º passo com a 8ª lua. Nesse último passo, quando você estava na forma de fera, você tinha o controle sobre a fera. Você conseguia ter consciência, conhecer as pessoas e tudo. Isso ajudava a não atacar as pessoas que você conhecia. Hoje eu moro sozinho nesta casa. Minha mãe resolveu ir morar na cidade. Então, depois de entender bem esse livro, conhecer tudo o que tem nele, eu fiz os passos que o meu tio fez, só que a diferença é que eu fiz até o 8º passo. Então hoje eu sou uma fera consciente. Essa foi a minha história. Uma boa noite.